Nós cremos, irmãos, que a história, de acordo com a Escritura, pode ser dividida em 7 dispensações, em 7 períodos. A dispensação quer dizer administração, ou seja, há 7 formas com as quais Deus, dentro da história do mundo, administra o seu relacionamento com o homem. Há 7 dispensações, há 7 administrações das coisas no relacionamento entre Deus e o homem. A Bíblia diz o seguinte, lá na carta de Paulo a Timóteo: na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra que nós traduzimos por maneja bem, quer dizer que divide a palavra da verdade. É preciso que o obreiro seja aprovado, capaz de reconhecer as divisões dentro da palavra de Deus, que divide bem a palavra da verdade. Então não é hora de nós nos aprofundarmos nas 7 dispensações, mas eu vou mencioná-las. Nós temos a dispensação da inocência. Deus cria Adão e Eva em inocência. Não existe mal no mundo criado, mas existe um mandamento que Deus estabelece de não se comer da árvore do bem e do mal. E no final, Adão e Eva comem da árvore, sentem vergonha e são expulsos do paraíso. Na verdade, as 7 dispensações, essa é a primeira, da inocência, são para mostrar 2 coisas. Primeiro, o quão ingrato o homem tem sido. Como o homem sempre frustra o propósito de Deus para com ele. E o segundo é como Deus é paciente com o homem. E vai tratando em suas diversas condições para fazê-lo participante da sua própria glória, do triunfo de Deus na história. Então nós começamos com a dispensação da inocência e o homem lá é expulso. Note, toda dispensação termina com juízo. A da inocência termina com a expulsão do paraíso, porque houve transgressão. Aí vem a dispensação da consciência. O homem agora tem consciência do bem e do mal. Ele está num mundo perverso e a sua consciência tem a lei moral para indicar o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Mas o homem não se deixa guiar pela consciência moral e transgride muito. E vem o juízo, o dilúvio, escapando apenas Noé com a sua família. O final da dispensação da consciência é o dilúvio, novamente o juízo, o fracasso do homem. Aí vem a dispensação do governo humano. Noé agora é o pai de uma nova humanidade, começando pela sua família, ele é a autoridade. Deus inclusive diz que aquele que derramar sangue de homem tivesse sangue também derramado. Deus estabelece padrões de um governo a partir de Noé. Mas a descendência de Noé se afasta da palavra. O próprio Noé, embora não seja isso determinante na sua vida, mas um caso isolado, ele caiu por causa de embriaguez. E nós terminamos essa dispensação com a Torre de Babel. Quando os homens ficaram arrogantes, empinaram o nariz diante de Deus, Deus julgou, espalhou as nações, ficaram com línguas diferentes, idiomas diferentes. Então aí nós já passamos pela inocência, consciência e governo humano. Aí vem a dispensação da promessa. Entre os dispersos, Deus chama Abraão, faz-lhe uma promessa, convoca-o para que ele seja obediente e pai de uma nação. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. De Jacó vem José, que abriga os irmãos lá no Egito, no final da história toda.
E lá no Egito o povo de Israel esquece da terra prometida que Deus havia feito. Eles vão para lá para satisfazer uma necessidade, mas continuam lá, em vez de irem procurar a terra prometida a Abraão, vem o juízo. São escravos no Egito. E aí termina a dispensação da promessa. Aí vem a dispensação da lei. Através de Moisés, o povo de Israel sai do Egito, recebe as leis de Deus ali no deserto e se instala na terra de Canaã. É a dispensação da lei. Mas o povo de Israel é infiel e rejeita Cristo quando ele vem. E aí segue-se o juízo, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas eu quero dizer uma coisa: essa destruição de Jerusalém no ano 70 foi só um sinal do maior juízo que vem sobre Israel, porque não foi fiel na dispensação da lei. Segue-se a dispensação da graça, o evangelho é pregado em toda parte. Mas a Bíblia diz que haverá uma grande apostasia que já está enchendo o mundo. Uma cristandade apóstata, que se desvia. E aí Jesus vem para arrebatar o remanescente fiel. Mas os apóstatas, não verdadeiramente convertidos, nominalmente cristãos, apenas ficam para a grande tribulação. E aqui eu quero entrar no detalhe. A grande tribulação, ela tanto é o juízo, essa é a novidade, que encerra a dispensação da graça, como é o juízo que encerra a dispensação da lei. Se eu quiser, eu posso dizer que a destruição de Jerusalém no ano 70 foi uma sinalização do fim da dispensação da lei, mas uma sinalização porque foi algo local em Jerusalém. Ainda não é o juízo definitivo. Como também o fato de os pseudo-cristãos não subirem no arrebatamento já é um juízo. Mas também para eles não é o juízo definitivo. A grande tribulação é um juízo enorme, como nunca jamais houve sobre a face da terra, como diz a Bíblia. E nem jamais haverá, será o maior de todos os juízos, a grande tribulação, porque ela culminará 2 juízos. O juízo sobre Israel, que fracassou na dispensação da lei, e o juízo sobre os gentios, que fracassaram na dispensação da graça. Por isso será a tribulação como nunca jamais houve. Se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Nós sabemos que a grande tribulação é um encerramento da dispensação da lei também, embora protelada, adiada, porque é a última das 70 semanas que falamos lá no livro do profeta Daniel, decretadas para Israel. Mas a grande tribulação também é a hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. A grande tribulação é um juízo duplo contra Israel, que fracassou na dispensação da lei, e o juízo foi adiado. Só foi dada a sinalização na destruição de Jerusalém no ano 70, mas o juízo maior vem na grande tribulação, porque Israel fracassou, e também é um juízo sobre os gentios, que não souberam aproveitar a dispensação da graça, sobre a cristandade apóstata, a grande Babilônia. Será um terrível juízo, a grande tribulação. E depois da grande tribulação vem a última dispensação, que é o reino de Cristo. Alguém diz, pastor, essa dispensação termina com juízo também? Termina. No final, Satanás é solto e aquelas nações que viveram tão bem com Jesus por esses 1000 anos ainda vão ser aliciadas, pelo menos uma grande parte, pelo diabo para se levantar contra o governo de Cristo. Mas aí o juízo vai ser imediato, porque aquele que governa com vara de ferro vai estar aqui para resistir logo, para frustrar logo o plano de Satanás e mostrar que ele triunfa na história com o seu reino milenar.